acho que a vila tem uma característica de não ser uma coisa só. E tentarem entender a prefeitura de São Paulo e a transformação Eu sempre tive alguma coisa envolvendo essa vila. Eu li uma reportagem da arquiteta Lina Bobardi e que ela dizia sobre a Vila Itororó, de que a Vila Itororó seria a grande contribuição de São Paulo por uma teoria de restauro ou para a discussão do restauro no Brasil. E eu confesso que, no primeiro momento, eu não consegui compreender essa frase. Eu só consegui compreender esse pensamento quando eu comecei a elaborar a importância que a Vila Itororó tem dentro dessa construção de ideia da cidade de São Paulo, do caráter da cidade de São Paulo, e ela talvez seja o melhor exemplo desse caráter dessa cidade que se transforma, que incorpora diferença, que incorpora diversas dimensões. O projeto de hoje, que é o projeto do Canteiro Aberto, ele pensa não só na abertura do canteiro de obras para visitação, como a gente está fazendo agora, mas também para que se crie um debate público a respeito do destino das casas da vila. Para que a gente discuta coletivamente qual projeto cultural vai ser implementado nesse espaço. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. São Paulo era praticamente um vilarejo em meados do século XIX, mas na virada para o XX tudo é sacudido por transformações intensas. De menos de 65 mil habitantes, a cidade, em poucos anos, passa a ter mais de 250 mil. Surgem bairros operários, bairros povoados por imigrantes e seus pequenos negócios, cortiços. Em 20 anos, o número de prédios triplica e metade da sua população era estrangeira. Obras de saneamento, aberturas de avenidas, a inauguração do Teatro Municipal marcam o início de um novo século e de uma metrópole que em poucas décadas se torna cada vez mais cosmopolita. No meio desse momento único de transformação urbana, com a demolição da cidade colonial e a construção de uma cidade moderna, o jovem Francisco de Castro, depois de passar anos em Portugal, volta ao Brasil para tentar a sorte nos negócios. Ele nasceu em Guaratinguetá e os nossos avós, pais dele, foram para Portugal com a família inteira. E aí ele, com 19 anos, ele resolveu voltar sozinho para o Brasil. E ele ficou aqui, começou a trabalhar numa fábrica de tecidos. Com capital acumulado por sua atuação na indústria têxtil e no mercado de exportação de café, Francisco começa a adquirir terrenos na capital paulista, onde constrói casas para venda e aluguel. Entre as várias construções que desenvolve em São Paulo, espalhadas pela Aclimação, Moca, Lapa e ao redor da Avenida Paulista, a Vila Itororó se destaca. A Vila Itororó é um marco na cidade de São Paulo, característico de um período de construção na cidade de São Paulo que valorizou muito os imigrantes e os sistemas construtivos decorrentes dessa imigração. E a análise do seu restauro é um importante evento porque ele documenta situações existentes e novas soluções. Através da história da Vila Itororó, podemos acompanhar diversos momentos da cidade de São Paulo. Se a sua construção data dos primeiros anos do século XX, podemos dizer que ela nunca deixou de se transformar. A sua própria arquitetura condensa as marcas dos processos de mudança da cidade. É um espaço constituído em diversas épocas, a partir de diversas técnicas, com diversos usos, onde convivem uma habitação burguesa, uma série de casas de aluguel,
uma piscina e um clube, e que conjuga elementos de uma arquitetura pré-moderna com elementos já característicos de construções industriais. Por essa diversidade de aspectos e atividades, a Vila Itororó é um lugar único para compreender as abruptas transformações pelas quais a cidade de São Paulo passou e continua passando. A Vila Itororó é um pouco síntese de um processo de expansão e de transformação de São Paulo no momento que a cidade mais se transformou, no momento que a cidade deixa de ser uma província e passa a ser uma metrópole. Ocupando um terreno de cerca de 5.000 metros quadrados, a Vila Itororó está no miolo de uma quadra no atual bairro da Bela Vista, o Bexiga, e hoje é constituída de 11 edificações, incluindo o seu singular palacete e a sede do antigo clube Éden Liberdade. Esse maior edifício da vila, que a gente chama de casarão, o palacete, costumava ser a moradia do Francisco de Castro. E boa parte das construções da vila, elas foram feitas com material reaproveitado de construções demolidas. Materiais de demolições de uma cidade em constante destruição e construção, como janelas, portas, adornos, entre outros elementos arquitetônicos, foram reutilizados num primeiro momento de edificação da Vila Itororó. Com o passar dos anos, foram feitas inúmeras adaptações, com a incorporação de novos acessos, divisões internas dos imóveis, novos puxadinhos e barracões. Assim, a história que a Vila Itororó conta é também a história da habitação popular em São Paulo, da sua vida cotidiana e de sua latente vida cultural. Essa caracterização da Vila Itororó como parte desse processo de transformação da cidade de São Paulo, ela se dá sob vários aspectos. Um é um aspecto material da vila. A vila é feita com materiais reciclados, feita com material reciclado porque não havia material de construção, porque a cidade era uma cidade num processo de expansão tão grande que essa produção ela pouco bastava para atender toda a demanda. A gente encontra materiais de construção de várias demolições da cidade de São Paulo, todo tipo de tijolo maciço das cerâmicas que existiam na cidade desde o século XIX. A particularidade da vila está no modo como tudo foi articulado e construído, fazendo conviverem diferentes elementos num mesmo espaço. Vasos, estátuas e estatuetas de ferro fundido, leões e águias, bancos e cadeiras de ferro e cimento, placas de bronze com inscrições de poemas estão entre as dezenas de detalhes decorativos que foram incorporados nas áreas internas, nos limites do terreno e nas edificações. Apenas alguns desses ornamentos se encontram hoje na vila. Também em meio aos jardins já houve uma fonte, bustos e até uma lavanderia coletiva, todos desaparecidos. Miller Carioba era o homem que tinha uma indústria de têxtil em Americana, com quem o meu tio trabalhou. Trabalhou lá. Tinha esse busto na casa dele. Quando meu tio morreu, o papai levou o busto para nossa casa. A Vila Itororó vai sendo construída aos poucos por Francisco de Castro. Ele mesmo vive num permanente canteiro de obras. Além das casas de aluguel, ele resolve também criar uma espécie de balneário urbano, um clube de hidroterapia propondo um modelo singular de vila residencial integrada às atividades de saúde e lazer. Francisco chega mesmo a se referir ao projeto como Parque Itororó, para dar mais visibilidade para o seu empreendimento. O projeto não se consolidou, mas a área destinada às atividades de lazer passou a acolher o Clube Éden Liberdade, que já existia na região desde o final do século XIX. Sempre foi um espaço de lazer, para além da moradia. Ele fazia várias festas, ocupações no clube, e isso pesa muito nessa ativação cultural de hoje, né? Esse espaço costumava ser o clube, que abrigou muitas das festas do Francisco de Castro, que, enfim, fazia parte de uma elite mais recente, paulistana, né? A casa do meu tio era frequentada pelos políticos da época. Isso é o que contam para a gente. Contava, minha mãe contava, inclusive o prefeito. Pires do Rio. Isso, Pires do Rio, se não me engano, morou até lá. Morou Fez um lá, escritório lá no último andar da casa do meu tio, tinha um escritório. A Vila Itororó foi construída sob diversas nascentes e ao redor da fonte do Itororó, que deságua no córrego Itororó, que hoje está canalizado e fica embaixo da Avenida 23 de Maio.
A proximidade com esse córrego deve ter sido um dos motivos da escolha de Francisco de Castro pelo terreno. O preço foi certamente vantajoso. Itororó significa água barulhenta. E a água, ela sempre foi um elemento estruturante da vila, justamente porque muitas das casas eram abastecidas com a água do rio, e isso também valorizou bastante o terreno, né? Na casa do meu tio tinha uma piscina lá nos fundos, que foi a primeira piscina particular construída em São Paulo. Esta aqui é anterior à construção da piscina, essa é minha irmã, na fonte. Foi a água dessa fonte que foi usada na piscina. É essa fonte mesmo. É essa fonte. É isso aí. E, essa aqui deve ser Iá. Esse aqui sou eu. É você? Não, é essa você. aqui, É você. esse aqui sou eu, essa aqui é você. A vila é quase que um antecedente ou um avô de um processo de marketing do setor imobiliário. Francisco de Castro faz uma série de casas de aluguel e ele monumentaliza uma dessas casas como um monumento privado ao centenário da independência do Brasil e, ao mesmo tempo, traz um clube para funcionar dentro da Vila Itororó. É quase que um conjunto de valorização, uma série de atitudes no sentido de valorização do seu empreendimento. A Casa das Carrancas é um dos edifícios mais característicos da vila. O prédio possui 4 pavimentos, encimado por 6 carrancas, que são aquelas máscaras que costumam ser usadas para representar as artes cênicas. Pelas fotos e pelos estudos históricos, é possível saber que elas é que pertenciam ao antigo Teatro São José, que ficava na frente do Teatro Municipal, onde hoje se encontra o Shopping Light. Todos se adaptam ao vale sobre o qual foi construída a vila, né? Por isso o terreno é muito lamacento, né? Alagadiço, e as construções se deterioraram muito mais rápido por conta da umidade, né? Outras casas que compõem a vila misturam paredes estruturais de tijolos com estruturas metálicas e de madeira. Chama a atenção a grande presença de vigas metálicas reutilizadas, com as quais foram feitos pavimentos e lajes. O casarão, ele traz esses trilhos de trem, que era uma técnica muito usada na época, né? Tem coisas tão interessantes. Por exemplo, na Casa 8, você tem a laje feita, construída, e a ferragem dessa laje são portões da cidade. Então está lá o portão com desenhos neoclássicos, né, ainda clássicos, funcionando como ferragem de uma laje de piso. Isso é uma coisa inédita. Enquanto a cidade se tornava cada vez mais segregada, com bairros para elite e bairros populares, a vila era um lugar de encontro social. Mas ali também existiam divisões que remetiam ao que acontecia no resto da cidade. No palacete mais elevado moravam os mais ricos, e nas casas rente ao chão instalaram-se os de menor renda. Essa configuração perdurou ao longo do século XX. A maior parte das casas, construídas ao longo dos anos 20, tinha como finalidade ser alugada e era ideal para uma família grande. Assim, não se tratava necessariamente de uma vila de habitações populares, muito menos de um cortiço. Era o café que sustentava aquele luxo todo. E com a crise de 29, isso é o que meu pai contava, que foi a queda do café, o café não ficou valendo nada, ele exportava café, ele perdeu tudo e ainda deixou dívidas que meu pai, que era irmão dele, pagou depois. Aí ele ficou tão triste, tão abatido, com depressão, né? E acabou ficando doente e faleceu logo. Francisco de Castro morreu em 1932, endividado. Um pedaço do seu patrimônio foi transferido para familiares, mas a maior parte da Vila Itororó foi hipotecada para a família Camargo, que então a doou para a Santa Casa de Indaiatuba. Com a crise habitacional em São Paulo, a partir do processo de urbanização, as pessoas que viviam na vila passam a alugar suas casas para outras famílias também.
Nas grandes transformações pelas quais a cidade de São Paulo passou a partir daí, com o aumento contínuo da sua população, o investimento em obras de infraestrutura e as mudanças na atuação dos empreendedores imobiliários, a crise habitacional tomou novas proporções. No caso da Vila Itororó, como era localizada no centro e estava próxima a escolas, bibliotecas, teatros, parques e praças, havia todo um acesso a serviços e espaços públicos que garantiram sua continuidade como um lugar de moradia de aluguel. Essas casas unifamiliares vão pouco a pouco se transformando em casas multifamiliares, se subdividindo, mostrando esse processo de ocupação e esse processo de dinâmica social dentro da cidade de São Paulo e particularmente no centro da cidade de São Paulo, que é onde estamos. Por iniciativa dos novos proprietários, o palacete foi adaptado para receber várias famílias, com a retirada da escada interna que fazia a ligação entre os pavimentos e a criação de entradas independentes para cada um deles. Como um modelo de cidade, a Vila Itororó passou aos poucos a congregar moradias de padrões cada vez mais distintos. Os moradores que se estabeleceram ali a partir dos anos 30 e 40 aproveitaram o crescimento econômico geral e a boa inserção da vila no tecido urbano para melhorar suas condições de vida e saíram da Vila Itororó nos anos 70 comprando sua casa própria. Quase meio século depois do início da construção da Vila Itororó, a urbanização do seu entorno se completou com a Avenida 23 de Maio. Mas se nos anos 20 o projeto previsto de avenida teria sido uma possibilidade de retorno do investimento na área e a salvação dos imóveis hipotecados, o que aconteceu nos anos 60 foi um conturbado processo que começou a ameaçar a vila como lugar de moradia, valorizando o terreno para especulação imobiliária, independentemente do que já estava construído ali e das pessoas que ali viviam. Os novos inquilinos que vêm morar na vila a partir dos anos 70 são originários de bairros mais distantes, migrantes intraurbanos que buscam morar perto do emprego, do transporte e dos serviços. Para ter acesso à moradia de aluguel numa área agora valorizada, esses trabalhadores moram em piores condições do que os da geração anterior. Mesmo que a gradação social entre os andares do palacete e nas localizações do terreno tenha se mantido, a vila não ficou imune à crise habitacional e financeira que o país atravessou nos anos 80. Com os novos interesses, as incertezas da atividade rentista e as pressões sobre a política municipal de uso e ocupação do solo, muita gente começou a dizer que a velha vila ia acabar. Mas com a nova lei de zoneamento, que foi o principal instrumento de planejamento em São Paulo, a vila foi considerada como de interesse cultural. Logo depois, os arquitetos Cláudio Tosi, Décio Tosi e Benedito Lima de Toledo desenvolveram um estudo de proposta de recuperação urbana da Vila Itororó. A ideia era desenvolver um programa de atividades culturais para ocupar a vila e assim devolvê-la para a população. A disputa a respeito desse espaço passa para os órgãos públicos, né? Então, se cria um debate público a respeito do patrimônio histórico, da importância arquitetônica e histórica desse espaço. Nos anos 80, o órgão responsável pela preservação do patrimônio no estado de São Paulo, o CONDEFAT, reuniu o seu conselho para discutir o tombamento da Vila Itororó. O então presidente do CONDEFAT, Aziz Absaber, colocou em pauta o projeto de intervenção. Isso trouxe intensas discussões. Foi destacado por alguns conselheiros que a proposta poderia prejudicar as pessoas de poucos recursos que moravam ali. O arquiteto Flávio Império, que morava no mesmo quarteirão da Vila Itororó, preocupava-se com a possível desocupação da vila, com um projeto que também não reconhecia a diversidade cultural do bairro. A polêmica se colocava em pauta. Concepções divergentes sobre o que é cidade, o que é cultura, o que é lazer e o que é público entraram em choque. Muitos defendiam que a Vila Itororó tinha a possibilidade de ser utilizada não apenas como espaço habitacional. A controvérsia segue até hoje, mais complexa. No contexto da vila, os movimentos de moradia passaram a se articular, lutando pelo seu direito de permanência no início da década de 90. Olha, eu acredito, por esse ano, acho que a gente ainda fica. Eu não acredito que eles vão mexer mais, porque eles acharam que a gente ia ficar parado, né? Mãos atadas e... vamos lá, tirar todo mundo lá e acabou. Mas acho que agora eles viram que foram pra cima e desistiram. Eu acho que eles não vão fazer nada não, viu? Porque com a briga que nós tá, que a Antônia tá, eu espero que nós ganhemos.
senhor não tá lembrado. Ao longo dos anos 2000, se deu o tombamento da Vila Itororó pelo órgão municipal Compresp e estadual Condefat. Em 2006, a vila é decretada como de utilidade pública e parte do terreno é desapropriada pelo Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo. Permanece, assim, o debate acerca da ideia de interesse público e do destino das edificações da vila. As casas, elas têm configuração de casa. Para transformar ela num museu, você precisa derrubar todas as paredes internas. Eu acho que as casas poderiam ser casas, continuar sendo casas. E tem os moradores que estão lá hoje. Eu acho que não sei por que despejá-los. Com o processo de tombamento, tornou-se real a ameaça de desalojar as famílias que viviam ali em nome da implementação do centro cultural. Se o local também conta a história das moradias de São Paulo, como seria possível preservá-lo tirando as pessoas que viviam nele? O modo como elas organizam sua vida no espaço não seria também uma forma de cultura? Vale frisar que muitas das pessoas da vila viviam em condições insalubres devido à falta de manutenção da antiga proprietária. Esse quarto aqui era abandonado, né? Cheio de entulho. Aí eu limpei, arrumei as portas, telhei e tô aqui até hoje. Quando eu mudei para cá, essa área ela já estava integrada à casa. Só que no projeto original essa área não existe. O primeiro andar. O primeiro andar, essa é dele. A minha é essa daqui. Aqui é o térreo. É aí que eu moro. Aí eu moro aqui. A maior torcida do mundo já entrou em campo. Tá bom assim? A luta de resistência dos moradores foi marcada durante anos pela associação de diferentes coletivos artísticos, jovens arquitetos ativistas e grupos de assistência jurídica. Essa resistência conjunta possibilitou uma vitória significativa, a relocação dos moradores em habitações sociais na área central. Muitos, porém, teriam preferido continuar morando na vila. Vai ser horrível, né? Porque imagine você ter que ir para um outro lugar onde você não conhece e tá se removendo com as crianças 4 horas da manhã para estar vindo para eles estar estudando. Porque meu filho entra às 7 horas na escola. Como é que ele vai estar vindo às 7 horas? Tem que sair 4 horas da manhã. Se morar num lugar longe, né? Se morar num lugar longe. E aqui é tudo pertinho, né? A gente tem mercado, conhece todo mundo e a gente anda sossegado, né? Alguns moradores seguem na justiça pedindo, através do uso capião, o reconhecimento do seu direito à moradia que o Estado não reconheceu. Esse litígio jurídico segue em curso. Agora ele também serviria para pagar as parcelas mensais dos novos apartamentos. A gente tem uma lei no Brasil que chama Lei de Uso Capião, que determina que os moradores ou pessoas que reivindicam uma propriedade depois de 5 anos do abandono do proprietário têm direito a esse espaço, né? E esse direito nunca foi concedido aos moradores da vila. A Vila Itororó hoje pode ser pensada a partir de uma perspectiva que compreende o patrimônio não só como algo que deve ser preservado, como se pertencesse apenas a um passado distante, mas também como uma ferramenta de transformação do presente. O projeto do Parque Itororó, assim como o da própria vila, como tinham sido idealizados por Francisco de Castro, são pedaços de uma cidade que nunca se tornou realidade. Hoje, a vila é uma mistura de utopia, de sonhos, de impossibilidades e destruições que servem de inspiração e de desafio para novos projetos de transformação da realidade urbana da cidade. Assim como a gente pensa em abrigar esses usos espontâneos, a gente pensa também em atender as demandas do bairro, atender as demandas dos ex-moradores, que sofreram uma injustiça muito grande, né? Sofreram uma violência muito forte no processo de desapropriação. A primeira atitude que houve nesse processo de chegada, de início dessa recuperação, foi exatamente abrir esse canteiro, reconstruir as relações sociais que estavam rompidas com esse território da Liberdade, esse território da Bela Vista. É a tentativa de inverter a lógica das obras públicas que são feitas de trás dos tapumes e através dessa abertura do canteiro de obras, para que o bairro, os ex-moradores e todos os frequentadores desse espaço possam opinar a respeito do destino desse espaço. A ocupação da vila, a produção de conhecimento sobre a vila, a apropriação desse espaço da vila, a reconstrução de sentidos públicos para esse lugar, tudo isso se configura dentro desse programa Vila Itororó Canteiro Aberto. O
O projeto atual, coordenado pela Prefeitura de São Paulo, faz uma revisão de decisões e visões anteriores e abre o canteiro de obras para debate sobre os possíveis futuros usos da Vila Itororó. A ideia é tornar pública a discussão a respeito de um bem público, pensando junto com o bairro o que faz sentido para a cidade. A vila, agora em obras de restauro, está aberta para experimentos. Dessa forma, existe um diálogo inédito e necessário entre a arquitetura a ser preservada e os usos a serem inventados a partir da história da vila. Talvez a melhor maneira de dizer e de caracterizar a forma como a vila está sendo trabalhada hoje é a ideia de um processo. E esse processo ele se verifica retomando, sob o ponto de vista metodológico, algumas questões que, de uma certa maneira, haviam sido eclipsadas dentro de processos anteriores. O casarão ele é tombado por inteiro, né? Então não só a fachada teria que ser mantida, mas as casas não necessariamente seria mantida a tipologia. E hoje isso seria mantido. Justamente porque um centro cultural ele não precisa se desvincular da ideia de habitação para abrigar atividades culturais, né? E algumas perguntas são feitas, não tanto na intenção de serem respondidas, mas para que permitam a constante reconstrução dessa vila que nunca deixou de se transformar. O que entendemos por cultura? Será que a cultura precisa de centros culturais para existir na cidade? Por que um centro cultural não pode ter moradias? Já que museus têm restaurantes e lojas, será que a moradia não deveria ser incluída nos programas dos centros culturais como um fenômeno legítimo? Manter a moradia não seria preservar a história do local? A Vila Itororó é um convite para pensar de forma concreta e coletiva a cidade que queremos. Uma cidade diversa, aberta, não pautada apenas pelo negócio, mas que possa ser o nosso bem comum, onde a cultura abraça e reinventa não apenas práticas artísticas, mas também o que entendemos por lazer, por meio ambiente, por moradia, por viver juntos. E isso não se faz sem conflito. O canteiro está aberto para isso. O tempo de restauração da Vila Itororó, se ele é material e se ele é simbólico, ele não tem limite. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício harto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Mandou derrubar. Mandou derrubar. Mandou derrubar. Peguemos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição.